Olá, muito boa noite. Começa mais uma edição do Band Eleições aqui na tela da Band. E nesta segunda-feira nós recebemos aqui no programa o presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Campinas, Rafael Moia. Rafael, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rose. É um prazer estar aqui com vocês para falar de temas tão importantes para Campinas e para a nossa região também. Rose Guglielminetti, jornalista do Grupo Bandeirantes, que também participa dessa entrevista. Rose, boa noite, que aliás já começa com a primeira pergunta, porque as mulheres aqui sempre têm prioridade, né, Rose? Bom, geralmente tem sempre dois homens na bancada, né? Mas tá bom. Boa noite a todos. Bom, esse ano, o grande tema, eu acho que além da agenda da corrupção, na campanha eleitoral, nós teremos a agenda do meio ambiente, né? Principalmente por conta dos condomínios fechados, aquela história dos empreendimentos imobiliários aprovados sem uma série de legislação que não foram cumpridas, sem uma série de exigências. E o CONDEMA fez acho que um documento para apresentar para os candidatos a prefeitos, dizendo o seguinte: quais são esses pontos são fundamentais para que os prefeitos observem na próxima gestão. Primeiro, quem assinou, e se já assinou, se já foi apresentado, e quais pontos são esses que são tão importantes para a cidade, para que um prefeito possa voltar a olhar na questão ambiental? Então, Rose, na verdade, o que é importante a gente saber é que Campinas, eu acho que a sociedade civil como um todo, ela aprendeu o que foi esse processo todo da crise política da cidade, e uma das coisas que muitos ambientalistas na cidade chamavam a atenção ficaram evidentes, porque quando a gente cobrava que teria que haver licenciamento ambiental, que teria que ter um rigor maior, um controle maior na aprovação de tantos empreendimentos, a gente até que tinha razão. Então eu acho que, nesse sentido, essa nova gestão do CONDEMA, que assumiu em outubro do ano passado, nós dissemos o seguinte: bom, o Conselho não é só para criticar, mas o Conselho também é para propor caminhos para a cidade. Então nós nos reunimos, fizemos uma carta, né, uma carta de princípios e de propostas, a exemplo que diversos movimentos estão fazendo no país, e nós aprovamos no pleno do Conselho, foi aprovado por unanimidade, e nós apresentamos para todos os candidatos. No Dia Mundial do Meio Ambiente, nós convocamos esses candidatos para assinarem essa carta compromisso. Na ocasião, compareceram apenas dois pré-candidatos. Na ocasião, o Dário Saad, o vereador Dário Saad, e o Arley Medeiros. Outros dois mandaram representantes, que foi o Márcio Postman e o Jonas Donizete, disseram que estariam dispostos a assinar numa outra ocasião. O atual prefeito disse que não tinha agenda, mas não nos respondeu se vai assinar ou não essa carta. Então nós tivemos só dois participantes. Agora, você acha que isso é uma demonstração já de que os candidatos, eles não colocam na pauta como prioridade a agenda ambiental? Olha, eu acho que em geral eles vão até pôr, Rose, na pauta. O problema é que eles colocam na pauta, só que depois não cumprem. Eu acho que quando o CONDEMA propôs essa carta, a ideia é que a gente registre ela em cartório, para que assim a gente possa depois ter como cobrar. Então, o que a gente está cansado de ver é muita retórica e pouca prática. Então, o que a gente quer com essa carta é que eles se comprometam, né? Nós vamos registrar em cartórios, já registramos os dois que assinaram, para que a gente depois, não só o CONDEMA, mas a sociedade civil, possa cobrar. E quais foram os pontos? Isso, eu acho que isso os principais dessa carta. Já que nós estamos de sair da retórica para a prática, o que nós precisamos colocar em prática? Que, aliás, vale para a administração como um todo, né? Sem dúvida, Rodrigo. Uma das primeiras questões é o respeito aos conselhos municipais, que é uma coisa que a gente não viu. Porque o conselho, ele também é um espaço de controle da máquina pública e da gestão pública. Então, respeito aos conselhos. Uma outra coisa que eu acho fundamental é a elaboração de um plano municipal de resíduos sólidos e a implementação que privilegie, né, a não reduzirmos o resíduo na cidade, reciclarmos. Hoje Campinas é pífio. 2%, né? Isso, apenas 2% do material é reciclado em Campinas. As cooperativas estão numa situação deplorável. E uma outra questão também é a questão das ciclovias, uma implementação de um plano ambicioso de ciclovias. Nos últimos anos, Campinas não construiu sequer um metro de ciclovia. Porque uma coisa é a ciclofaixa, que é você pintar um pedacinho da rua. Outra coisa é a ciclovia,
ter que ser apartado. Então, assim, a gente só tem avenidas e ciclovia muito mais barato. Então, dá para fazer com tranquilidade e isso vai gerar um impacto. Parece que ficou de fora dessa lista aquele assunto que foi o debate principal dos últimos meses aqui em Campinas, que é a questão da regularização imobiliária voltada às contrapartidas em respeito ao meio ambiente e da sustentabilidade. Por quê? Tem uma discussão paralela a isso? Não há. Na verdade, o que nós fizemos foi o seguinte, um respeito à legislação ambiental do município estava colocado. Porque o que é que diz, Rodrigo, a legislação ambiental da cidade? Que o prefeito, né, a Secretaria de Meio Ambiente, antes de aprovar qualquer empreendimento, deve remeter ao Conselho. Não é o que a gente vê. Na verdade, o Condema acaba ficando correndo atrás dos empreendimentos que a gente vê. O Condema ele não é um conselho deliberativo, que eu acho que é o único conselho aqui em Campinas, de todos os conselhos, o conselho é deliberativo. Se ele é deliberativo, eu entendo que ele tem força, inclusive, de vetar um projeto, poder de veto. Se não está sendo obedecido, por que vocês não vão à justiça para impedir que determinados projetos vão à votação pela Câmara ou que o prefeito dê continuidade num projeto que vai prejudicar a prefeitura, a cidade? Sim. Então, Rose, é o que acontece. O Condema, ele é um conselho deliberativo, inclusive Campinas só pode fazer licenciamento ambiental municipal se tiver um conselho deliberativo, só que o Condema não tem poder de polícia como a prefeitura tem, de ir lá embargar uma obra. Sim, isso então, o que a gente faz? A gente comunica a prefeitura, se a prefeitura não fizer nada, como não tem feito em muitas ocasiões, nós temos ido ao Ministério Público. Então, a gente vai e remete ao Ministério Público, que é o órgão que tem que ser o fiscal da lei. Então, a gente tem feito isso constantemente. A gente vai ao Ministério Público e oferece, olha, esse empreendimento não passou, esse empreendimento não passou. E a gente tem casos como esse que, inclusive, por exemplo, o plano das macrozonas, nós fizemos a crítica com relação a isso. Então, mas das macrozonas, na gestão anterior, muitas das macrozonas tiveram o aval do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Isso. Foi depois da sua gestão uma ingerência muito grande do Executivo, isso, né? Só para a gente poder explicar para os nossos telespectadores, é o seguinte, até outubro era uma gestão. E nesta gestão, a ingerência do Executivo era imensa. Aí teve uma eleição, aí ganhou, o Rafael Moya foi eleito, que é um candidato. Na época, nós fizemos até matéria mostrando que foi a oposição que ganhou. E o grande temor que se tinha na época era saber se o presidente iria atuar pelo Conselho ou seria partidarizar o Condema. O Condema foi partidarizado? É isso que eu te pergunto. Olha, na verdade, não sou nem só eu que estou dizendo. Na verdade, diversos setores da cidade têm elogiado o nosso trabalho na medida que nós estamos nos pautando pela legalidade. É evidente que há uma visão de cidade que a gente imprime no nosso trabalho. Agora, não tenho partidarizado, tanto que o temor era que Campinas parasse o desenvolvimento, etc. Não é o que aconteceu. Eu acabo de voltar da Rio+20, Rose, na qual o Condema, inclusive, colocou um painel lá, aprovado pela ONU, do papel dos conselhos municipais na defesa do meio ambiente. Nós somos muito elogiados pelo nosso trabalho. O que nós precisamos ter é independência. Porque não adianta nada a gente, por exemplo, liberar geral os empreendimentos e depois eles vão ser barrados, como acontece. Então, assim, nós conseguimos embargar alguns empreendimentos e os outros nós estamos comunicando ao Ministério Público. Infelizmente, a gente não tem o poder de polícia de chegar lá e lacrar pelo Condema. Inclusive, tem muitos aí em pé que não têm autorização do Condema para estar funcionando. Agora, essa denúncia é muito grave, acho que a gente tem que detalhar essa denúncia, mas de uma maneira mais ampla nesse debate que a gente está fazendo aqui, Moya. Como é que a gente discute meio ambiente sem paixão? Porque, assim, tem a paixão de quem quer defender o meio ambiente, quem estudou de repente, ou simplesmente gosta da mata que tem no fundo de casa, acha que tem que preservar a árvore na frente de casa, e tem a questão técnico que possa garantir o desenvolvimento sustentável. Acho que essa é a grande discussão hoje, um desenvolvimento sustentável. Você cresce com sustentabilidade. Como é que o Condema se afastou dessa paixão ou tem procurado se afastar dessa paixão para que as coisas não sejam radicalizadas também? Então, Rodrigo, é uma boa pergunta. Na verdade, na minha opinião, não existe paixão, existe técnica. Porque quando a gente observa, por exemplo, que uma cidade como Campinas que ainda tem o que se preservar, Campinas está indo na contramão. Quando a gente está cimentando, é esse tipo de desenvolvimento que a gente quer? Então, por exemplo, uma mata, ela não é só, apesar de ter que ser defendida pela sua beleza, mas pela função ambiental que ela cumpre. Então, não é paixão, é técnica. O modelo que ainda, na verdade, nós estamos lutando contra na nossa cidade, é o modelo de São Paulo, da capital. É aquilo de cidade que a gente quer? Eu tenho minhas dúvidas. E você acha que Campinas está caminhando para ser uma São Paulo? No que tem de pior.
na verdade. Campinas está caminhando para ser como São Paulo, não tem de pior. Então a questão é técnica. Por exemplo, às vezes as pessoas elas vão para a Europa e falam, nossa, como Madrid é lindo, como Barcelona é maravilhoso, Paris, Copenhague. E por que a gente não pode ser uma Copenhague? Por que a gente não pode ser uma Madrid? Eu acho que a gente pode. Crescendo, se desenvolvendo, mas com sustentabilidade, com praças, com parques, com uma qualidade de vida sem impermeabilizar, sem enchente. A gente não precisa ter enchente. E se a gente continuar impermeabilizando o solo como a gente está, Rodrigo, a gente vai ter enchente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje a qualidade do ar em Campinas é pior que da região de Campinas. Isso tem a ver com árvore, isso tem a ver com ar, acho que isso é a diferença. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, a gente volta já com mais aqui na tela da Band, nesse Band Eleições 2012, conversando hoje com Rafael Moya, presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Na sequência nós vamos falar sobre os desafios, afinal de contas temos eleições e os anos que estão por vir serão anos de muito desafio para o meio ambiente. A gente volta já, você não saia daí.